Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui em mais um vídeo aula aqui no nosso canal e no YouTube. Nós vamos estar falando e tratando sobre o princípio da profecia. Nós vamos estar lhe dando algumas informações importantes e necessárias para você não estar caindo nas heresias do século XXI, tá ok? Não esquece do seu caderno, nem da sua caneta. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e deixa o seu like, tá ok? Vamos para a aula. Olá, meus irmãos, iniciando mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. E nesta aula nós vamos estar tratando sobre o princípio da profecia. Eu vou estar trazendo algumas informações importantes para o nosso aprendizado nos dias de hoje, onde nós temos nos enganado com muitas heresias, com falsos ensinamentos sobre profecias, com profecias enganosas, que não têm base bíblica, com profecias que não têm um efeito verdadeiro que o princípio da profecia nos traz e nos ensina. Eu quero estar nessa aula aqui dando informações importantes para vocês. Se você estiver com o seu caderno aí, se você estiver com a sua caneta, é bom que você faça uso deles, pois o que eu vou te passar aqui, você anota e eu te garanto que vai te servir bastante. E você nunca mais será enganado com profecias mentirosas. Se você estiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra ela comigo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, o versículo 1 e o versículo 2, que fala da seguinte maneira. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua, fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora, olha a chave, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o versículo 4, ele nos dá um entendimento melhor. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, nós vamos aprender aqui nessa aula sobre a questão da edificação, a questão do efeito da profecia, a questão desse princípio tão valoroso que poucos entendem acerca desse dom, chamado o dom da profecia. O princípio da profecia, meus irmãos, é um princípio um pouco questionado por muitos. É um estudo bem complexo, é um assunto bem complexo e de difícil entendimento. Mas ao mesmo tempo também, se nós nos aprofundarmos e nos dedicarmos um pouco, ele não vai se tornar tão difícil. A profecia ela é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. O fator principal de uma profecia, o efeito principal que a profecia causa é isso, é prever acontecimentos futuros. E o que é profecia? Profecia é prever ou predestinar acontecimentos futuros. A profecia ela gera esse efeito. O primeiro efeito de uma profecia é prever coisas que vai acontecer no futuro, é predestinar a alguma coisa que já está projetada para acontecer. E logo isso eu entendo e tenho uma base para me poder iniciar o entendimento sobre profecia. A Bíblia Sagrada, ela é clara e nos dá muitas afirmações sobre profecia. E nessa aula também eu quero estar estudando com você e aprendendo ao mesmo tempo sobre o que é profecia e o que é profetizar, pois isso também está engajado no contexto da profecia. Um dos fatores principais também que a profecia gera em um dos seus efeitos é o encorajamento à igreja. Pois, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 14, e o versículo de número 4, a Bíblia diz, Paulo diz que a profecia edifica a igreja. E uma igreja edificada, ela é encorajada,
para ir a mais adiante. Pois em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 14, Paulo ora a Deus, pedindo ousadia na palavra para uma igreja que já estava edificada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 43 vai dizer que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Era uma igreja que nasceu por meio de uma profecia. Jesus Cristo, antes da sua ascensão, ele disse: Pedro, sobre esta rocha, assim como tu és Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma profecia de Jesus Cristo antes da sua ascensão. Jesus Cristo está profetizando sobre a igreja primitiva a Pedro. E Jesus Cristo está afirmando que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, a igreja seria edificada, a igreja receberia ousadia na palavra e prevalecia contra todo escudo de defesa do diabo, e do inferno e dos seus anjos. Então entenda que a igreja, ela é um fator que foi gerado, a igreja ela é uma instituição que foi gerada por uma profecia. Jesus Cristo profetizou e por isso aqui estamos como igreja do Senhor Jesus. A profecia, meus irmãos, ela tem 4 efeitos principais. Eu sempre gosto de passar esse ensinamento porque ele é muito poderoso, ele é muito importante. A profecia, o primeiro efeito que ela tem é de profetizar. A profecia, ela tem também o efeito de exortar. A profecia tem o efeito de doutrinar. E por último, a profecia tem o efeito de revelar. A profecia profetiza, exorta, doutrina e revela. Em 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 3, nós vemos profecia sendo gerada na igreja. Porque aquele que profetiza, ele aconselha e consola. Então a profecia, ela gera esse efeito. Aquele que profetiza, ele está trazendo um consolo, ele está trazendo um conselho. A profecia tanto pode consolar como pode aconselhar, né? Através de algo que virá no futuro. Muitas notícias boas se tornam conselhos para nós, se tornam um consolo. Quando alguém está profetizando na sua vida, que lá na frente, alguma coisa, o que está ruim hoje vai ficar melhor, isso é um consolo através de uma profecia. Isso é um conselho, uma profecia, ela talvez você está andando no caminho errado. E alguém chega na tua vida e profetiza: olha, se coloca na posição porque vai mudar. A profecia, ela tem esse efeito de conselho também. Se nós observarmos, o segundo fator da profecia é aconselhar. A profecia é exortar, né? O segundo fator, o segundo efeito, perdão. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, se você observar, Paulo vai estar motivando e incentivando a Timóteo. Isso é exortação, motivação, incentivação, um aconselhamento. Isso é exortação. Exortar é corrigir sem humilhar. Então, quando eu corrijo sem humilhar, ao mesmo tempo eu estou motivando, eu estou incentivando alguém a ter uma vida melhor, uma posição melhor. A profecia, ela doutrina. Em 2 Crônicas 7,14, ela é uma profecia doutrinária. E se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. É uma profecia doutrinária, 2 Crônicas 7,14, de um povo que está fora da posição, mas Deus, através de uma profecia doutrinária, está chamando o povo para se colocar na posição e trazer uma mudança. E por último, a profecia, ela tem também o efeito da revelação. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, né? É uma revelação, é uma profecia através de uma revelação. O que é que está escrito em Amós 8, 11? Eis que virão dias, assim diz o Senhor, que enviarei fome e sede sobre a terra. Nem fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a minha palavra. Então a profecia, ela também revela para nós, né? E a profecia, ela é muito importante. Então, 4 efeitos cruciais de uma profecia: profetiza, exorta, doutrina e revela. Anote isso e você terá muito entendimento e não será mais enganado
por profetadas, por coisas mentirosas que o povo dizem ser uma profecia. A profecia, meus irmãos, ela causa 3 efeitos cruciais na vida de um cristão. Primeiro, ela exorta. Segundo, edifica. E terceiro, consola. Aonde que eu vejo isso? Em 1 Coríntios 14, 14, os versículos 3, 4, 2, 3 e 4. A profecia ali vai ter o efeito de consolo, de exortação e de edificação. Então, isso é um efeito crucial, principalmente no versículo 4. Uma profecia, meus irmãos, que não gera mudança na igreja e nem na vida de uma pessoa, ela é uma profecia enganosa. Porque a profecia, segundo Apocalipse 19, 10, ela é o Espírito, ela dá testemunho, a profecia ela dá testemunho, ela é o Espírito do testemunho de Jesus Cristo. Então a profecia ela tem que gerar vidas, ela tem que gerar uma diferença. A profecia ela tem que causar algo de mudança na vida das pessoas. A profecia ela é uma fala inspirada. Alguém que fala da parte de Deus é inspirado por Deus e na autoridade de Deus. Então todo profeta ele é inspirado por Deus. Todo profeta ele está falando pela boca de Deus e na autoridade de Deus. Nada é dele, nada está sobre ele. Tudo vem de Deus. Agora algo muito importante que eu quero aqui falar com os irmãos. E ao mesmo tempo a gente vai aprender. Há uma dúvida muito séria na mente de algumas pessoas. Se ainda há profeta no Novo Testamento. Eu participei de um seminário bíblico que o professor afirma haver profeta ainda no Novo Testamento. Eu discordo um pouco e ao mesmo tempo eu concordo, é bem complexo, eu não quero entrar nesse assunto, eu quero mesmo ensinar. Nós sabemos que no Antigo Testamento o profeta não era um ofício, era uma função. Ser profeta não é ofício. Ofício é ser um pastor, um presbítero, isso é ofício, mas profeta não é ofício, é uma função. Então entenda uma coisa, que no Antigo Testamento houve profetas, no Novo Testamento há profecias, pessoas que são chamadas por Deus para profetizar. Percebe-se que a Bíblia diz que Zacarias não era profeta, mas Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo. Então por isso, meus irmãos, que há uma junção ali, há uma relação entre Zacarias e o Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito e profetiza. Relação entre Deus e o homem. Mas Zacarias não era profeta, era sacerdote de Deus. E sacerdote não profetizava. Sacerdote oferecia sacrifício, mas ali em Lucas a Bíblia diz que ele está profetizando. Observamos que no Antigo Testamento Saul não era profeta, mas Saul profetizou. O espírito de profecia estava sobre Saul. Então, até no Antigo Testamento, nós vemos aquele que não era profeta profetizando. E no Novo Testamento, nós vemos também aquele que não era profeta profetizando. Profeta não é um ofício, é função. No Novo Testamento, nós temos alguém por nome de Ana, que era denominada uma profetisa, porque profetizou o nascimento de Jesus Cristo. E interessante, nós só vamos ver a profetisa Ana profetizando essa única vez. Foi a única profecia bíblica no Novo Testamento por uma mulher, ali, que nós vamos ver logo no princípio do Novo Testamento. Depois aparece Ágabo, também recebendo o espírito da profecia. Então nós observamos que a profecia, ela é uma fala inspirada de uma relação entre o Espírito Santo e o homem. Então nós devemos entender que eu, mesmo que não seja pastor, mesmo que eu não seja obreiro nem pregador, o Espírito da profecia pode vir sobre mim e eu posso também ser usado no dom da profecia. Nós vamos observar que o dom da profecia, ele é buscado, ele é orado, ele é pedido a Deus. Então não há mais esse negócio de profeta, porque no Antigo Testamento uma única pessoa era separada por Deus para exercer a função de profeta. Uma única pessoa era separada por Deus para exercer uma função de profeta.
No Novo Testamento, a profecia é dada a um profeta através de uma relação com o Espírito Santo. Nem todos que profetizaram eram profetas. Nem todos que profetizaram foram separados e chamados para ser profeta. Então espero que você possa entender e não ser mais enganado com falsos profetas do século 21. A profecia é dada por Deus a quem Ele quer. Profeta no Antigo Testamento era função, no Novo Testamento é relação. Aquele que o Espírito Santo se relaciona para dar a ele algo que vem do céu. A profecia ela é inspirada por Deus, dada por Deus e na autoridade de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido, que você possa anotar e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.